Pronto. É isso. Boa tarde, galera. Estamos aqui, né? Dia 2 de fevereiro de 2025, para dar continuidade, né? Com o Jefferson, com o Vitor. Eu acho que Hadson, Carlos, Mariana, né, deve estar chegando por aí. Para dar continuidade à nossa leitura e debate, né, dos capítulos do nosso livro que a gente está estudando, que é os elementos da filosofia moral. Ok? Estamos no capítulo 9, já foi uma caminhada gigante até aqui, né? A gente passou uns 4 meses até chegar aqui. E aí a gente estamos com um tema que é bastante polêmico, o Vitor já colocou aí, Jefferson também, né? Que é a questão se há, né, regras morais absolutas, né? E isso daí é uma questão, né, bastante complicada de lidar, pelo fato que se a gente assume que há regras morais absolutas, a gente tem que explicar, né, de onde essas regras morais elas derivam. Elas derivam o quê? De uma concepção de racionalidade que a gente tem, de uma definição de racionalidade, elas derivam, né, da religião, de uma religião, seja ela cristã, seja uma religião, né, oriental, seja uma religião de origem africana. Então, de onde a gente acaba derivando regras morais que têm, né, esse caráter absoluto? É algo que a gente tem que se perguntar, principalmente porque, né, uma vez que ela venha com essa noção de absoluto, ela vem com a noção de que ela é válida para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer contexto, né? Então é algo que só da pessoa, né, parar para pensar, parar para refletir, ou até mesmo agindo no seu dia a dia de forma intuitiva, ela aceitaria, né, porque já está internalizado nela, certo? Ela já faz parte dela essas regras morais, né? Então, obviamente isso daí também atravessaria todos os momentos da história, né? Estaria presente desde lá da antiguidade até os nossos dias, ok? É algo que a gente tem que parar para refletir, né? E aí a gente já tem aqui o Henry Truman e a Elizabeth Scombe, né, colocando: você não pode fazer o mal, mesmo que venha para o bem, né? Isso daqui é algo interessante para a gente parar para refletir, porque se a gente, né, faz o mal a uma pessoa, certo? Para o bem da maioria, será que isso é válido, né? Nos últimos capítulos a gente viu o utilitarismo, a questão do utilitarismo, com Jeremy Bentham, né, e com o John Stuart Mill. E a gente viu que o John Stuart Mill, com o utilitarismo de regras, né, ele vai dizer que a gente não pode violar os direitos individuais, né, humanos, basicamente, né? Todo ser senciente, isso significa ser vivo, capaz de sentir dor e prazer, ele tem direitos que são invioláveis, né? Tais quais os direitos, não tais quais os direitos naturais do Locke, mas sim direitos como, por exemplo, a vida, a liberdade, né? Direito a se defender, né, diante de qualquer ameaça à sua vida ou liberdade. Então, o próprio utilitarismo, ele já vai falar que tem direitos humanos aí também envolvidos, certo? Que, por tal, a gente não poderia fazer mal a um para beneficiar uma determinada maioria, né? Imagina só, se fulano, né, for morto ou for torturado, né, toda uma cidade vai ser feliz, vai sentir prazer. Primeiro, isso é sádico, né? Já começa que isso é um tipo de sadismo, né? Você, tipo, sentir prazer na dor do outro, né? E segundo, é você compreender que isso daí viola, né, uma determinação, um princípio moral, né, que protege a individualidade daquele ser, daquele indivíduo, certo? Então, é algo que a gente já começa a refletir do próprio utilitarismo, certo? Da corrente utilitarista da filosofia moral. Quando a gente for agora falar de Kant, né, porque esse capítulo ele já é um encaminhamento para a gente pensar um pouco em Immanuel Kant, a gente vai ver que isso daqui vai além, certo?
E aí ele já começa aqui, né, a falar de Henry Truman, né, sempre será lembrado como um homem que tomou a decisão de lançar bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Né? Eu não sei se vocês viram, mas no ano passado houve, né, um filme exatamente sobre isso que, né, ganhou o Oscar e tudo mais. Né? Quando ele se tornou presidente em 1945, após a morte de Franklin D. Roosevelt, Truman não conhecia nada sobre a bomba. Os assessores de Roosevelt tiveram que informá-lo. Os aliados estavam vencendo a guerra no Pacífico. Eles disseram, mas a um custo terrível. Tinham sido feitos planos para uma invasão do Japão, mas a batalha poderia ser mais sangrenta do que tinha sido aquele do dia D na Normandia. Usando a bomba atômica, né, em uma ou duas cidades japonesas poderiam levar a guerra a um fim rápido, tornando a invasão desnecessária. E aí, vamos lá, né? Em um primeiro momento, Truman ficou relutante em usar a nova arma. O problema é que cada bomba iria destruir uma cidade inteira, não somente os alvos militares, mas os hospitais, escolas, casas, mulheres, crianças, pessoas idosas e outros não combatentes poderiam ser aniquilados junto com o pessoal militar. Os aliados tinham bombardeado cidades anteriormente, mas Truman sentiu que a nova arma tinha tornado a questão dos não combatentes mais aguda. Além disso, os Estados Unidos tinham um registro condenando ataques de alvos civis, né? Em 1939, antes dos Estados Unidos terem entrado na guerra, o presidente Roosevelt tinha enviado uma mensagem aos governos da França, Alemanha, Itália e Polônia e Grã-Bretanha, denunciando, em termos fortes, um bombardeio de cidades. Ele tinha chamado isso de um barbarismo, né, desumano. Olha só, né? A gente está até falando aqui de guerra, e é interessante porque é como se até na guerra tivesse, né, regras. Até na guerra eu teria que, por exemplo, tipo, preservar áreas de civis, né, vidas civis. Não era todo mundo que poderia ser alvo de bombardeio. Então, vê só, na guerra a gente tem ética, né? Jefferson. São os chamados crimes de guerra? Isso, que, né, essas violações são os crimes de guerra, né? Eu me lembro que eu vi uma palestra na UFSC que era sobre exatamente essa questão se existia ou não guerra justa e se existia uma justificativa moral para se fazer guerra, né? E aí depois, tipo, o problema todo estava de onde se derivar um princípio, né, para se justificar a guerra e etc, e todas as regras que estavam ali envolvidas nela. É complicado, bastante complicado, né? No fundo, a guerra justa, a guerra só existiria no caso, né, de alguém tentar invadir o teu território ou ameaçar a população do teu território, do teu país, né, e você se defender diante dessa ameaça. A guerra nunca poderia ser feita de outra forma, né? Enfim, é complicado. Vamos lá, né? O bombardeio aéreo impiedoso dos civis, que resultou na mutilação e na morte de centenas de homens, mulheres e crianças indefesos, tem adoecido os corações de cada homem e mulher civilizados e tem chocado profundamente a consciência da humanidade. Se houver recuso a essa forma de barbarismo desumano durante o período da conflagração trágica com o qual o mundo é agora confrontado, centenas de milhares de seres humanos inocentes que não têm responsabilidade por isso e que não são nem mesmo remotamente participantes das hostilidades que agora eclodiram, perderão as suas vidas. Truman expressou pensamentos similares quando ele decidiu autorizar os bombardeios. Ele escreveu em seu diário: Eu disse ao secretário de guerra, Sr. Stinson, para usar os bombardeios de tal forma
que objetivos militares, soldados e marinheiros sejam um alvo, e não mulheres e crianças. O alvo será puramente militar. É difícil de saber o que fazer com isso, visto que Truman sabia que as bombas iriam destruir cidades inteiras. Não bastante, é claro que estava preocupado com a questão dos não combatentes. É claro também que Truman estava seguro de sua decisão. Winston Churchill, né? Winston Churchill, o líder da Grã-Bretanha, durante o tempo de guerra, encontrou-se com Truman um pouco antes de as bombas serem lançadas. Mais tarde, ele escreveu: a decisão de usar ou não usar a bomba atômica para compelir a rendição do Japão nunca foi, nem mesmo esteve em questão. Né? Nunca, nem mesmo esteve em questão. Houve acordo unânime, automático e inquestionado na nossa reunião, depois de assinar a ordem final, selando o destino de Hiroshima. Truman disse, mais tarde, que dormiu como um bebê. Nossa. Elizabeth Scombe, que morreu em 2001, era uma estudante de 20 anos na Oxford University quando a Segunda Guerra Mundial começou. Na época, ela foi coautora de um controverso panfleto argumentando que a Grã-Bretanha não deveria fazer guerra porque países em guerras inevitavelmente terminam combatendo por meios injustos. A senhorita Scombe, como sempre foi conhecida, apesar de seu casamento de 59 anos e de suas 7 crianças, estariam entre os mais distintos filósofos do século XX e a maior filósofa da história. A senhorita Scombe foi também católica e sua religião foi central em sua vida. Os seus pontos de vista éticos refletem ensinamentos católicos tradicionais. Em 1968, após o Papa Paulo VI afirmar que a Igreja bania a contracepção, ela escreveu um panfleto explicando por que o controle da natalidade artificial é imoral. Mais tarde em sua vida, ela foi presa enquanto protestava nas portas de uma clínica britânica de aborto. Ela também aceitou o ensinamento da Igreja sobre a conduta ética na guerra, o que levou ao conflito com Truman. Henry Truman e Elizabeth Scombe cruzaram seus caminhos em 1956. A Oxford University estava planejando dar a Truman o título de doutor honoris causa em agradecimento pela ajuda dos Estados Unidos durante o tempo de guerra. Aqueles que propuseram a honra pensaram que seriam incontroversos, porém Scombe e 2 outros membros da faculdade se opuseram à ideia, ainda que eles tinham perdido, forçaram uma votação para o que teria sido uma unanimidade. Então, enquanto o grau estava sendo conferido, Scombe ficou cruzando de joelhos em frente do salão. Scombe escreveu em outro panfleto, desta feita explicando que Truman era um assassino porque ele tinha ordenado o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Truman, naturalmente, pensou que os bombardeios foram justificados. Eles encurtaram a guerra e salvaram vidas. Para Scombe, isso não era suficiente, pois o fato de homens escolherem matar um inocente como meio para seus fins, escreveu ela, é sempre assassinato. Ao argumento de que os bombardeiros salvaram mais vidas do que mataram, ela replicou: convenhamos, se você tivesse que escolher entre ferver um bebê e deixar algum desastre terrível acontecer a 1.000 pessoas ou a 1 milhão de pessoas, se 1.000 não é o suficiente, o que você faria? O exemplo de Scombe é inteligente. A onda da bomba de Hiroshima, que queimou pássaros no ar, levou à fervura de bebês. Pessoas morreram em rios, lagos e cisternas tentando, em vão, escapar do calor. O ponto de Scombe, desculpa, o ponto de Scombe era que algumas coisas não devem ser feitas, não importa o que. Não interessa se podemos alcançar um bem maior fervendo um bebê. É errado, simplesmente. Scombe acreditava em uma multidão de tais regras. Sob nenhuma circunstância, ela disse, nós podemos matar pessoas.
inocentes, adorar ídolos, fazer uma falsa profissão de fé, praticar sodomia ou adultério, punir uma pessoa pelos atos de outros, ou cometer traição, que ela escreve como obter a confiança de alguém em uma questão grave, prometendo-lhe amizade e então entregá-lo aos seus inimigos. O marido de Scombe, Peter Getcher, eu não sei como pronunciar, concordou com isso. Scombe e Getcher foram os maiores filósofos do século XX e defenderam a doutrina de que as regras morais são absolutas. Olha, aqui ele já começa com o imperativo categórico, mas aqui a gente tem que parar para refletir um pouco, certo? Porque parece, em certa medida, correto o ponto da Scombe, né? Ela, mesmo sendo cristã, né, ela coloca que existe um limite para as nossas ações e que a gente não pode assumir de uma perspectiva ética moral, né, que qualquer coisa pode ser feita, principalmente se eu estou prejudicando uma determinada quantidade de pessoas para beneficiar, né, uma quantidade maior, 10, 20 vezes maior, né? O que são duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, para a quantidade de soldados que ainda seriam enviados ao Japão, né, e que morreriam em batalhas e guerras, etc. Em outras palavras, é complicado a gente assumir essa posição, né? Como o Vitor estava colocando aí. O ponto todo aqui é o seguinte: é correto a gente fazer isso? A gente ferver um bebê para evitar a morte de um bocado de gente? Seria correto a gente fazer isso? O que é que vocês acham, gente? Ainda nesse ponto aí, tipo assim, e ainda que para mim, tipo assim, me colocando no lugar da, como é que ela chama? Da Elizabeth senhoria. Scombe. Exatamente. Olha para ver como é que isso é algo, tipo assim, essa questão da moral, ela é delicada, né? E ainda assim que ela tomou essa atitude de falar que tem coisas que não é certo fazer em detrimento de outras, e muito menos as outras, vamos supor, eu não cozinharia um bebê para salvar milhares de pessoas, mas o porquê que eu tô nessa. Por que que eu tô contra a parede? Entre cozinhar um bebê e salvar pessoas. Por que que eu tô nessa situação? Entendeu? Então, e é de se pensar é que o porquê que somos questionados e a ter essa moral, a criar regras morais absolutas, por causa da maldade, né? Porque se você não criar regras morais absolutas, então quer dizer que tudo é lícito. E se tudo é lícito, não tem certo e errado. Entendo o teu ponto. É complicado, porque parece que desde o primeiro momento a gente sempre acabou estabelecendo regras para orientar nossas ações no interior das relações sociais, né? A gente quase sempre, durante a história, fez isso, inclusive quando a gente era caçador e coletor. Nem tudo era permitido fazer, né? Parece que sempre algo foi proibido, e esse talvez seja o grande problema, né? Porque a gente está lidando com a moral ou com noções morais que são negativas, que dizem coisas que a gente não pode fazer, que seriam proibidas de fazer, e não coisas que a gente deve fazer, que a gente tem que fazer, né? A gente tem que lembrar que a moral tem essas duas faces, né? De proibir o errado e de incentivar ou motivar o correto, né? Jefferson. Acho que tem um ponto aí relacionado à dignidade humana. Porque se a gente tem, pensando em dinheiro ou pensando em casas, que seja terrenos, compensa perder um terreno para ganhar 1.000, né? Mas quando a gente fala de pessoas, tem uma coisa muito maior chamada dignidade humana. E justamente a concepção que cada um tem de dignidade humana
pode influenciar nesse dilema ético. Uma coisa que me veio à mente, por mais que eu sei que não tem uma relação tão clara assim, o nosso estudo não tem uma relação tão clara com religião, mas de que no cristianismo, principalmente no judaísmo, tinha uma lei de que não podia fazer ações no sábado, porque a pessoa tinha que deixar aquele dia para Deus. E Jesus acaba fazendo um milagre naquele sábado. E aí você fala, nossa, mas tinha uma regra, por que que ele não seguiu a regra, etc. E vem a ideia de por que que existia aquela regra, né? Por uma questão da pessoa se recordar de Deus, etc. E muitas das vezes a gente se refletir mais sobre o porquê que aquelas regras existem, para não ser algo tão mandatório assim. Não sei se foi claro o que eu falei. Entendo, sim, sim. É porque é aquela questão que, quando se estabelece algo como sendo errado, proibido, vai haver questionamento, mas por que é proibido? Né? E você tem que fornecer, né, motivos para aquilo ser proibido. Né? Por exemplo, é proibido você beber e dirigir. Por quê? Porque os teus reflexos, né, vão diminuir. A tua resposta ali a algum, né, imprevisto, etc., vai diminuir, tu pode, né, obviamente, gerar um acidente. Então, para você ser prudente, né, e aí vem a noção de prudência lá, aristotélica, né, de virtude aristotélica, você não deve, né, beber e dirigir, entendeu? Então, é bem assim, como é que eu posso dizer? É bem da ética, né? É algo próprio da ética, da filosofia moral, fornecer motivos, fundamentos, argumentos, né, para justificar determinadas normas morais que são estabelecidas, entendeu? Isso obviamente, vai tocar muitos, como posso dizer, muitos aspectos da vida cotidiana das pessoas. Vitor, E outra coisa que eu vejo ainda nesse ponto, sobre, tipo assim, o porquê, né, que tem que ser criadas regras, eu vejo assim, que, e as regras, e a moral, ela não é algo que apenas se pode pensar, tipo assim, olha, eu sei que roubar é errado, mas por quê? Tipo assim, o meu pensamento, ele está baseado em que roubar é errado, porque eu já vi no jornal ou presencialmente uma pessoa que roubou ou foi presa ou foi morta. Então, assim, é algo que o nosso cérebro, ele só entende a hora que ele vê. E ainda pensando nisso, a gente pode pensar que o quê? As regras morais, elas foram estabelecidas e apenas depois que alguém foi e fez algo ruim e deu errado, ela falou, opa, peraí, para isso não exato. se repetir, eu vou criar essa regra aqui. Tá, só que o problema é, quando começou, tipo assim, a criar essas regras, será que elas podem ser reformuladas ou elas devem ser invalidadas? É interessante. É por aí, né? Porque tem um livro que se eu não me engano, ele está até no nosso Drive, que é Código de Honra, né? A estrutura das revoluções morais ao decorrer da história. E aí ele vai falar que a moral ela passa por reformulações, ela passa por revoluções ao decorrer da história. E aí é bom a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Cristo. Cristo ele foi um reformulador da moral judaica, né? A moral judaica que seguiu os 10 mandamentos, ela vai ser reformulada por Cristo. Cristo diz, olha, amai aos outros como você ama a si mesmo. E esse daqui é o único mandamento. E aí, se você ama os outros como você ama a si mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, certo? Você não vai mentir, entendeu? Por quê? Porque você não vai fazer isso com quem você ama. Então, o Cristo ele reformula a moral ali judaico-cristã, certo? Ou melhor, judaica, né? E por isso, obviamente, nasce a moral cristã, ok? E aí a gente vai ter também aqui um outro ponto, que é a questão, né, de que as regras morais elas são estabelecidas para que, no fundo, a sociedade não se dissolva. Para que, no fundo, a gente não entre, né, numa sociedade que ela vai ser caótica, que ela vai ser, né, como
coloca, por exemplo, o Hobbes, é que ela vai ser anárquica. Mas no caso de Hobbes, a solução é o Estado. Né? Mas o ponto todo que a gente tem aqui é o seguinte, é que se eu estabeleço, por exemplo, que numa sociedade é correto matar, roubar e mentir, não tem como haver relação social. Entendeu? Se dissolve. Porque você, primeiramente, você não vai acreditar nas promessas que são feitas, porque as pessoas são mentirosas, certo? Você não vai, né, estabelecer relações comerciais ou relações de troca, né, com os outros, porque roubar, né, é permitido, ok? E, por último, você não vai querer proximidade das pessoas, porque matar também é permitido e até aceito moralmente. Então, veja que se eu não estabeleço, né, proibições para dizer, para traçar, né, limites para nossas condutas, a sociedade ela se dissolve. As relações sociais elas se tornam impossíveis, impraticáveis. Então, eu preciso, né, de estabelecer algumas normas para nos dar um norte, para nos dar uma diretriz, né, de como proceder no interior das relações sociais. Certo? E pensar como é que a gente justifica isso, né? Pensar como é que a gente fundamenta isso, já é um problema filosófico, já é um problema de filosofia, certo? Quando um pai diz a uma criança, meu filho, não faça isso, né? Porque é errado, e a criança vira para o pai e pergunta, mas por que isso é errado? Isso é uma questão filosófica. A criança, na sua maior inocência, ela está fazendo uma questão filosófica, né? E aí cabe ao pai dar uma resposta, né, bem fundamentada, bem articulada ou não, mas que obviamente que a criança possa alcançar, né, a compreensão, né, e internalizar determinada regra, determinado valor moral, né? Vamos continuar, vamos avançar aqui mais um pouco, mas o debate é exatamente esse, certo? Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Vocês estão Pronto, conseguindo me ouvir bem? A próxima eu leio, então. pronto, bora lá. Beleza. O imperativo categórico. A ideia de que as regras morais não têm exceções é difícil de defender. É fácil de explicar porque nós devemos cumprir uma regra. Nós podemos simplesmente apontar para casos nos quais seguir a regra poderia ter consequências terríveis. Mas como podemos defender o não descumprimento da regra em tais casos? É uma tarefa assustadora. Nós podemos dizer que as regras morais são comandos invioláveis de Deus. O que se pode dizer a mais do que isso? Aí eu continuo lendo, aí a próxima parte o Vitor lê? Ou Pode é ser. parar? Continua, Beleza. pode continuar. Antes do século XX, houve um grande filósofo que acreditou que as regras morais são absolutas. Immanuel Kant, de 1724 a 1804, defendeu que mentir é errado sob qualquer circunstância. Ele não apela a considerações teológicas, em vez disso, ele sustenta que a razão sempre proíbe a mentira. Para ver como ele chegou a essa conclusão, nós necessitamos olhar para sua teoria ética em geral. Kant observou que a palavra dever é frequentemente usada de forma não moral. Se você quiser se tornar um jogador de xadrez melhor, você deve estudar os jogos de Garry Kasparov. Se você quiser ir para a faculdade, você deve fazer o vestibular. Muitas das nossas condutas são governadas por tais deveres. O modelo é este: temos um certo desejo, se tornar um jogador de xadrez melhor, ir para a faculdade. Reconhecemos que um curso de ação nos ajudará a conseguir o que queremos, estudar os jogos de Kasparov, fazer o vestibular, então seguimos o plano indicado. Tem mais? Chique. Kant chamou-os de imperativos hipotéticos, porque eles nos dizem o que fazer desde que nós tenhamos o desejo relevante. Uma pessoa que não queira melhorar o seu xadrez não teria razão para estudar os jogos de Kasparov.
Alguém que não queira ir para a faculdade não teria razão para fazer o vestibular. A força vinculante do dever depende de ter o desejo. Nós podemos escapar de sua força deixando de lado o desejo. Assim, por exemplo, eu posso evitar fazer o vestibular decidido que não quero ir para a faculdade. As obrigações morais, em contraste, não dependem de desejos particulares. A forma de uma obrigação moral não é se você quiser fazer isto e aquilo, então você deverá fazer tal coisa e tal coisa. Em vez disso, os requerimentos morais são categóricos. Eles têm a forma: você deve fazer tal e tal coisa, ponto. A regra moral não é, por exemplo, que você deve ajudar as pessoas se você se importa com elas ou se você quer ser uma boa pessoa. Em vez disso, a regra é que você deve ajudar as pessoas, não interessando quais sejam os seus desejos. Por isso, não se pode escapar das obrigações morais simplesmente dizendo: mas eu não me importo com isso. Deveres hipotéticos são fáceis de entender. Eles meramente nos dizem o que é necessário para atingirmos os nossos objetivos. Como nós podemos ser obrigados a nos comportar de um certo modo, a despeito de nossos objetivos? Kant tem a resposta. Assim como deveres hipotéticos são possíveis porque temos desejos, deveres categóricos são possíveis porque temos razão. Deveres categóricos, Kant diz, são derivados de um princípio que toda pessoa racional tem que aceitar: o imperativo categórico. Na sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, lançada em 1785, Kant expressa o imperativo categórico como segue: age apenas segundo a máxima pelo qual possas, ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Esse princípio fornece um modo de dizer se um ato é moralmente permissível. Quando você está pensando em fazer alguma coisa, pergunte que regra você seguiria se você realmente fizesse aquilo. Essa regra será a máxima do seu ato. Então, pergunte se você está querendo que a sua máxima se torne uma lei universal. Em outras palavras, você permitiria que a sua regra fosse seguida por todas as pessoas durante todos os tempos? Se sim, então a sua máxima é acertada e a sua ação é aceitável. Mas se não, então a sua ação é proibida. Continue ou a gente quer refletir sobre? Eu acho que a gente pode parar para dar uma refletida aqui, né? Porque Kant, ele é um cara que ele vai ser metafísico, entendeu? Ao extremo. E aí, no sentido de que o que é, né, essencial, ele não é apreensível para a gente por via, né, obviamente, dos nossos sentidos, não é apreensível para a gente por via, né, da nossa sensibilidade. E também não vai ser apreensível pela razão, né? Porque o Kant ele vai fazer uma diferença entre numeno e fenomeno, certo? Só que tem um problema, que o próprio Kant ele vai colocar na crítica da razão pura. Eu preciso, certo, saber o que é a coisa em si. Eu preciso, pelo menos, estabelecer a possibilidade da gente, né, compreender que a coisa em si existe. Isso porque eu preciso entender que a gente, pelo menos em um sentido, é livre. E ser livre para Kant, certo? Significa agir independentemente dos nossos desejos e das nossas afecções, certo? Das nossas emoções e etc. É só se eu posso agir independentemente, de forma desinteressada, que eu posso ser um sujeito moral. Se eu não puder agir de forma desinteressada, né, ignorando meus desejos, minhas emoções, minhas afecções, eu não posso ser moralmente, né, um sujeito. Então, Kant, ele é um cara que ele é extremamente metafísico, certo? Tanto que o nome
do livro que ele colocou aqui é Fundamentação da Metafísica dos Costumes, está logo aqui em cima, né? Esse livro que eu estudei lá no meu primeiro PIBIC, e é um livreto, assim, entendeu? Com 3 sessões, mas que tem um impacto gigante na ética, né, contemporânea, na ética ocidental, na filosofia ocidental. Isso tudo porque ele vai traçar uma distinção entre imperativos, né? E aí eu já começo a chamar a atenção para vocês que imperativo é uma ordem, né? Uma frase imperativa é faça, fique, né? Ela é uma ordem. E aí, quando ele vai falar de um imperativo hipotético, significa se você quer algo, faça algo, né? Se eu quero passar no vestibular, ou melhor, se eu quero passar no vestibular, eu tenho que estudar, né? Vocês conseguem entender a fórmula se, então? Só que esse se, ele está ligado diretamente aos nossos desejos, aos nossos interesses, às nossas afecções, às nossas emoções, né? Ah, se eu quero emagrecer, então eu tenho que praticar exercícios e, né, regular a minha alimentação. Se então, né, se eu tenho o desejo de emagrecer, é isso. Mas agora eu estou falando de um outro tipo de imperativo, que seria um imperativo categórico. O que é algo categórico? É algo que é válido para qualquer um, em qualquer lugar, né, em qualquer situação. E aí ele vai colocar uma coisa chamada máxima, né? Porque, ou melhor, ele vai colocar uma coisa chamada de uma formulação, a primeira formulação desse imperativo aqui, né? Age apenas segundo a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Olha só, o imperativo é algo que seria objetivo, tal qual são as fórmulas matemáticas, como são os objetos matemáticos para a gente, certo? A gente consegue, né, todo mundo consegue conceber que 2 mais 2 é igual a 4. Não é, né, um palco para se disputar se 2 mais 2 é igual a 4. Todo mundo parece conceber isso aí, né? Mas quando a gente vai falar de questões morais, parece não haver a mesma concordância. Por quê? Porque as questões morais parecem ser subjetivas e não objetivas. Só que o Kant ele vai dizer que o que é subjetivo é a máxima. Subjetivo, então, é a regra, né, que a gente formula para nós mesmos. Só que essa regra ela só é moral na medida em que ela estiver de acordo com esse imperativo categórico. Dá para entender, gente? O imperativo categórico é o princípio objetivo da ação. E a máxima é o princípio subjetivo da ação. Ou seja, a máxima é a regra que eu formulo para mim mesmo. Mas como é que eu sei se a minha máxima ela é moral ou imoral? Se todo mundo, né, se essa máxima pudesse se tornar uma lei universal, se todo ser humano, ou melhor, todo ser racional, né, agiria da mesma forma, ou segundo a mesma máxima, né, que eu ajo. É só nesse sentido, ok? Dá para entender, gente? Eu consegui entender, eu só queria dar um exemplo para ver se a gente se está caminhando mesmo no mesmo sentido. Por exemplo, o imperativo categórico seria não se deve mentir, e a máxima é se eu não minto e se as outras pessoas ao meu redor não mentirem, o mundo vai ser um lugar melhor, porque a gente vai conseguir confiar mais nas outras, ou não. A máxima é o que você colocou primeiro, é a tua máxima particular, né? Uhum. Eu não devo mentir, porque o mundo vai ser um lugar melhor. O imperativo categórico é esse daqui, né? É que se todo mundo não mentir, né? Eu não minto porque isso daí faz com que o mundo se torne um lugar melhor. E Uhum. se todo mundo não mentir, né, o mundo será um lugar melhor para todo mundo. Então a gente tem aqui o quê? A gente tem uma lei que ela pode ser universalizável. Ela pode se tornar universal, na medida que qualquer ser racional, certo, aceitaria agir segundo essa máxima. Agora, por exemplo, se a gente está lá na Alemanha nazista,
a galera, acho que a Gestapo, não lembro muito bem a polícia de lá, bate na sua porta e pergunta se você tem judeus no seu sótão, e você tem. Aí, se você mente ali, seria antiético? Porque se você mentir ali, dizer que não tem, você salvaria vidas. Exato. Eis um problema que foi colocado para o próprio Kant, tá? Porque Kant ele vai dizer que a gente não pode justificar as nossas ações pelas consequências dela. Porque as consequências elas são imprevisíveis. Kant ele recebe uma carta que um cara ele coloca exatamente a mesma coisa para o Kant. Né? Imagina que bate um assassino na sua porta, né, com um cartaz, sei lá, de uma pessoa que está dentro da sua casa, né, e pergunta para você se você a viu. Kant diz que ainda assim a gente deve falar a verdade, porque a pessoa, ao perceber o cara na porta, né, ela poderia sair pela janela e etc. Né? E se você mentir, pode ser que o assassino encontre a pessoa, né, pulando a janela da sua casa quando estivesse indo embora. Né? Então, o Kant ele vai dizer que não se pode justificar através das consequências os nossos princípios e as nossas ações. A gente tem que vir através do princípio. É algo bem punk, assim, tipo, para a gente, porque é contra-intuitivo total. Entendeu? Se acontecer comigo, por exemplo, eu vou dizer, não vi. Não vi, vou estar ali mentindo descaradamente. Né? Vitor? O único problema desse pensamento do Kant é o que eu vejo é que ele não funciona, tipo assim, para pessoas que não possuem empatia. Ou seja, é que nem você falou, ela não funciona para uma pessoa sádica e não funciona para uma pessoa que não pensa no próximo. Então, tipo assim, vamos supor, eu não me importo. Eu pedi dinheiro emprestado, mesmo sabendo que eu não vou pagar. E eu não tô nem aí. Isso pode se tornar uma lei universal. Eu não me importo, porque eu tenho comigo que isso nunca vai acontecer comigo, ou que a hora que alguém for me pedir dinheiro, eu não empresto. Então, tipo assim, não funciona para uma pessoa que não tem empatia, essa lei de Kant. É, é exatamente isso, certo? Só que notem que Kant ele não está pedindo para você se colocar no lugar da pessoa, mas ele está pedindo para que qualquer pessoa no seu lugar faria o mesmo. Entendeu? Esse é o ponto. Torne uma lei universal. Haja apenas segunda máxima pela qual possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Calma. A gente vai chegar na segunda formulação mais à frente do imperativo categórico, que talvez torne isso mais evidente. Certo? Vamos prosseguir na leitura. Jefferson, continua ou Vitor? Quer que eu leia agora? Eu vou ler para dar uma descansada. Pode ser. Onde que tá? Eu acho que a gente lê essa parte aqui, não foi? Este princípio fornece Isso. um modo de dizer. Leu. Não lemos? Tá, Leu. tá para Certo, baixo. vamos então aqui. Kant dá vários exemplos. Isso mesmo. Tá, peraí. Kant dá vários exemplos de como isso funciona. Suponha, ele diz, um homem que necessita de dinheiro. Ninguém lhe emprestará o dinheiro e a menos que ele prometa devolver. O que ele sabe é que não será capaz de fazer. O que ele sabe que não será capaz de fazer. Deve ele fazer uma falsa promessa para obter o empréstimo? Se fizesse, a sua máxima seria: se você precisar de um empréstimo, prometa devolvê-lo, mesmo que você saiba que não poderá devolvê-lo. Agora, agora, agora pode ele querer que essa regra se torne uma lei universal? Obviamente que não. Obviamente que não. É porque ela seria autodestrutiva. Uma vez que essa regra se tornasse uma prática universal,
ninguém mais iria acreditar em tais promessas, e ninguém faria um empréstimo baseando-se nelas. E Kant dá outro exemplo, sobre a ajuda. Suponha, ele diz, que eu me recusasse a ajudar outras pessoas em necessidade, dizendo para, dizendo para mim mesmo: o que me importa, deixa cada um se virar por si mesmo. Isso, novamente, é uma regra que eu não posso querer que se torne uma lei universal. É pois, em algum momento no futuro, eu próprio precisarei da ajuda dos outros, e eu não quererei que eles se recusem. O Exato. argumento de... Pode Alguém seguir? levantou a mão aqui. Jefferson? Eu, eu levantei a mão, porque assim, para mim, então, isso é uma visão um pouco consequencialista, né? Você pega a sua percepção, transforma para um sentido universal e vê a consequência que isso vai trazer para a sociedade. Mas aí você tem que pensar no todo. É um pouco consequencialista. Mas entenda que não é a consequência da ação direta, entendeu? Uhum, Mas sim para a consequência para toda a sociedade. Por exemplo, se eu faço uma falsa promessa, sei lá, eu pego o dinheiro emprestado contigo, né? Te prometendo que vou pagar, mas eu tenho a certeza que eu não vou pagar, entendeu? Eu não uhum, posso universalizar isso, porque isso aí seria autodestrutivo para a sociedade. uhum. Né? A sociedade entraria em colapso, ela colapsaria, né? Então, da mesma forma, a gente vai ver agora a questão sobre mentir, né? Que tu já levantou até de forma intuitiva, né? Será que tipo, beleza? Se eu mentir para salvar vidas, será que tipo mentir seria imoral nesse contexto, nessa situação? Então, só para fechar aqui, enquanto a ética consequencialista está mais relacionada a uma consequência individual, a ética a níveis absolutos do imperativo categórico está mais relacionada ao consequência no coletivo, na sociedade como um todo, né? Trazer a verdade para todos, para toda a humanidade, Para toda a né? humanidade. Para todo ser racional, né, no caso. Porque para Kant, certo, ele, como ele é metafísico, ele vai dizer que Deus e os anjos eles também são racionais. Só que eles não têm o que a gente tem, que é a acessibilidade. Eles estariam no mundo, não no mundo fenomênico, mas no mundo nomênico, onde eles conhecem a coisa em si, etc. Né? Uhum, A coisa em si que a gente pode compreender né, como sendo a essência das coisas, a natureza das coisas, né, que é como os antigos colocariam lá os pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Mas aqui já é outro ponto. E aí agora a gente vai entrar aqui nessa parte, que é o argumento de Kant sobre mentir, né? Bem interessante. De acordo com Kant, então, nosso comportamento deve ser guiado por leis universais, as quais são leis morais verdadeiras em quaisquer circunstâncias. Kant acreditava em muitas de tais regras excepcionais. Nós focalizaremos em regras contra mentir, em relação às quais, especialmente Kant, tinha sentimentos fortes. Ele disse que mentir, sobre qualquer circunstância, é a obliteração da própria dignidade como ser humano. Nossa, obliteração, né? Kant oferece dois argumentos para uma regra absoluta contra mentir. Um, o seu maior argumento reside no imperativo categórico. Nós não podemos querer uma lei universal que nos permita mentir, disse Kant, porque uma tal lei seria autodestrutiva. Tão logo mentir se tornasse comum, as pessoas parariam de acreditar umas nas outras. Mentir não teria, então, finalidade e, em algum sentido, seria impossível, porque ninguém prestaria atenção no que você diria. Portanto, raciocinou Kant, mentir não pode ser permitido. Desse modo, é proibido sob qualquer circunstância. Né? Aí vamos lá. Esse argumento tem uma falha que se tornará clara com um exemplo. Suponha que seja necessário mentir para salvar a vida de alguém. Você deveria fazer isso? Kant nos faria raciocinar do seguinte modo: A. Nós devemos fazer somente aquelas ações que se conformam com as regras, aqui seriam as regras,
Tá faltando um A aqui, um S, quer dizer, né? Se conformam com as regras que nós possamos querer que sejam adotadas universalmente. B, se você fosse mentir, você estaria seguindo a regra, é permitido mentir. C, esta regra não poderia ser adotada universalmente porque seria autodestrutiva. As pessoas parariam de acreditar umas nas outras e então não seria nada bom mentir. D, portanto, você não deve mentir. Dá para entender esse argumento aqui de boa, gente? Sim. Beleza. Embora Stombe concorde com a conclusão de Kant, ela muito rapidamente apontou um erro no seu raciocínio. A dificuldade reside no passo B. Por quê? Nós devemos dizer que se você mentiu, você estava seguindo a regra, é permitido mentir. Talvez a sua máxima pudesse ser: eu mentirei para salvar a vida de alguém. Tal regra não seria autodestrutiva. Ela poderia, ela poderia se tornar uma lei universal. Assim, em razão da própria teoria de Kant, seria totalmente correto para você mentir. Desse modo, a crença de Kant de que mentir é sempre errado não parece ser apoiada pela sua própria teoria moral. E aí, gente? O que Anscombe falou, para mim, faz muito sentido. É como se a gente pudesse priorizar. Então, existe a confiança, né, que ela muitas das vezes é quebrada com a mentira, e existe a vida. E para mim, a vida tem um valor maior do que a confiança em si. Então, quando a gente tivesse que escolher entre a vida e a confiança, que poderia ser destruída com a mentira, a gente escolheria a vida. Exato. E aí tu acabou de estabelecer até o mesmo princípio, né? Proteger a vida. Tá acima de mentir, né? Tá acima, né? A gente poderia aplicar, sei lá, roubar também, a mesma coisa, tipo, tu roubar a arma, né, de alguém que iria matar outra pessoa. E é para proteger aquela pessoa, para evitar que, né, que tu vai lá e rouba a arma dessa pessoa. Entendeu? Vitor, o que é que tu acha? Então, se eu pudesse falar com Kant, eu ia colocar ele na parede. E ele ia perguntar assim: tá bom, vamos supor que essa pessoa aí, ela falou a verdade, ó. Essa pessoa que você está procurando ali, ó, entrou na minha casa aqui, tá lá no quintal, pode ir lá pegar ela, certo? Eu ia fazer duas novas proposições para ele. Eu vou ser rápido aqui. Vamos supor que outra pessoa que sempre falou a verdade e a máxima dela era: eu falo a verdade independentemente do que for. Então ela sempre falou a verdade. E aí chega essa pessoa procurando essa pessoa que pulou na casa dela, que tá no quintal dela, e ela sempre falou a verdade. E ela vai então e fala a verdade. O assassino vai, entra na casa dela e mata a pessoa. E a pessoa morreu. Isso é ruim de alguma forma. Já tem um problema aí, né? Tá. O outro ponto é, vamos supor uma outra pessoa que sempre falou mentira. E a máxima dela era: eu falo mentira e não importo com as consequências, certo? E aí, chega esse lá, pegou o assassino na porta dela, a pessoa pulou a casa dela e ela se vê tentada a falar a verdade. Então, e ela vai e fala a verdade. Então ela fala: ó, essa pessoa entrou na minha casa e tá lá no quintal lá. Então, o assassino vai, entra e mata a pessoa. Então, o que acontece? Independentemente tipo, da máxima dessas pessoas, o assassino ele entrou e matou a pessoa. E aí, como é que fica? E o assassino? Tipo assim, aonde que entra e a moral do assassino em matar alguém? É complicado, né? Porque aí, no caso, tá colocando a moral do cara que já tá errado. Né? Você O entendeu? assassino, tipo, eu acho que ninguém vai discutir a moralidade dele, o caráter dele, e se a ação dele pode ser universalizável. Né? Se a gente pode universalizar ou não tal tipo de ação. Né? Eu acho que, que o contrário é que ocorreria, né? Que a gente não pode universalizar, isso aí seria extremamente errado e proibido sempre. Né? E a questão é, tipo assim,
que forma que eu vou criar uma máxima, nesse caso, qual que é a máxima para esse assassino chegar e a pessoa não ser morta? Qual que é a máxima? Mas é que tá. O assassino, ele seria o cara que não segue princípios morais. Ele não tem caráter. Certo? Então, tipo assim, de um lado é uma pessoa que não segue nenhum- nenhuma moral. Só que a questão é, será que é possível criar uma regra moral para ir contra, para, tipo assim, nesse caso, né? É, é, ela tem que ser uma regra que vai contra o assassino, né? E tem que ser uma regra que precisa estar quebrando e alguns protocolos para salvar uma vida. Então a gente fica num lema, né? Jefferson, eu entendi o teu ponto. O ponto para mim é o seguinte: o assassino ele não vai seguir os princípios morais do imperativo categórico de nenhuma forma, certo? Ele pode até ter uma outra moralidade, a gente pode discutir qual é essa outra moralidade, outras noções do que é certo e errado, certo? Mas a moralidade do imperativo categórico ele já não ficaria com ela. Jefferson. Eu fiquei pensando sobre um outro fator, né? O que é verdade? Por mais que isso pode durar um longo tempo essa reflexão, e eu sei que não é o tanto intento assim. Mas, por exemplo, eu tenho preconceitos em relação à vida, etc. E aí eu acho que verdade é eu poder falar à vontade os preconceitos que eu tenho em relação à vida. Seria isso? Tem um termo para isso, é sincericídio. A pessoa que acha que é sincera demais e que as pessoas não entendem ela porque ela está sendo só sincera. Entendo, entendo. Vê, lá nos gregos, eles vão definir verdade como dizer o que é do que é, né? E dizer o que não é do que não é. Ou seja, para você falar a verdade, você tem que dizer o que é do que é, né? E o que não é do que não é. Quando você está falando a mentira, você está dizendo o que não é do que é e o que é do que não é. Certo? E aí, o ponto todo é que isso só é um critério de verdade. Isso é um dos múltiplos critérios de verdade que a gente vai ter, que é a verdade por correlação. Ok? Então, a gente tem aqui a noção de quê? De que o agente moral ele tem consciência do que é a mentira. Ele sabe o que é a verdade e ele deliberadamente ou racionalmente falando, certo? Ele decide fazer o oposto, falar o oposto do que é a verdade, certo? Se esse cara ele não tem, né, a noção do que é a verdade, então ele está enganado. Ele não está mentindo. É a diferença entre mentira e engano, certo? Engano, né, nesse sentido aqui, é um problema mais epistemológico do que um problema de filosofia moral. Agora, mentira é quando o cara ele tem a noção, né, do que é verdade e decide deliberadamente, racionalmente, né, falar o oposto do que ele sabe. Entendeu? Entendi, ficou claro agora. Certo? É porque isso daí é bem. Como posso dizer? Foi uma ótima colocação tua, certo? Porque acontece muito das pessoas confundirem isso, certo? Posso seguir, gente? Vamos lá. Muitos dos contemporâneos de Kant pensaram que a sua insistência em regras absolutas era estranha e eles disseram não. Um crítico o desafiou com o seguinte exemplo: suponha que alguém esteja fugindo de um assassino e diz a você que vai entrar em sua casa para se esconder. Então, um assassino chega e pergunta a você onde está o homem. Você acredita que se disser a verdade para ele, você estará ajudando um assassino, né, em um assassinato. Ademais, o assassino já está no caminho certo. Então, se você permanecer silente, o pior resultado é provável. O que você deve fazer? Vamos chamar este exemplo de
o caso da pergunta do assassino. Sobre essas circunstâncias, a maioria de nós pensa que você deveria mentir. Afinal, o que é mais importante, dizer a verdade ou salvar a vida de alguém? Né? Kant respondeu em um ensaio com um título charmoso, A Moda Antiga, sobre o suposto direito de mentir por humanidade. Olha o nome do ensaio, né? Sobre o suposto direito de mentir por humanidade, no qual ele oferta um segundo argumento contra mentir. Talvez, ele diz, o homem em fuga, na realidade, já tenha deixado a sua casa, e dizendo a verdade, você levaria o assassino a procurar no lugar errado. Porém, se você mente, o assassino pode se afastar e descobrir o homem deixando a área. Caso em que você seria responsável por sua morte. Quem quer que minta, diz Kant, tem que responder pelas consequências, não importando o quão improvável elas eram, e tem que pagar a penalidade por elas. Kant estabelece a sua conclusão no tom de um professor rigoroso. Ser verídico em todas as declarações é, portanto, um mandamento sagrado da razão que ordena incondicionalmente e não é limitado por quaisquer conveniências. Esse argumento pode ser estatuído em uma forma geral. Nós somos tentados a fazer exceções à regra contra mentir porque, em alguns casos, pensamos que as consequências da honestidade serão ruins e as consequências de mentir serão boas. Os resultados de mentir podem ser inesperadamente ruins. Portanto, a melhor política é evitar o mal conhecido, mentir, e deixar as consequências adivinhem como poderiam adivinhar. Mesmo que as consequências sejam ruins, elas não seriam nossa falta, pois teriam feito o nosso dever, pois teríamos feito o nosso dever. Um argumento similar pode ser aplicar a decisão de Truman de lançar as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. As bombas foram lançadas na esperança de que a guerra pudesse rapidamente terminar, mas Truman não sabia com certeza que isso poderia ocorrer. Os japoneses poderiam ter resistido à invasão, ainda seria necessária, né? E a invasão ainda seria necessária. Assim, Truman estava apostando centenas de milhares de vidas na mera esperança de que bons resultados poderiam se seguir. O problema com esse argumento é óbvio o suficiente. De fato, tão óbvio que é surpresa que um filósofo do calibre de Kant não tenha sido mais sensível a ele. Em primeiro lugar, o argumento depende de um ponto de vista pessimista não razoável do que nós conhecemos. Algumas vezes, podemos ter uma confiança absoluta sobre quais serão as consequências de nossas ações, caso em que não necessitamos hesitar por causa da incerteza. Ademais, isso é filosoficamente mais significativo. Kant parece assumir que poderíamos ser moralmente responsáveis por quaisquer consequências ruins de se mentir e que nós não seríamos responsáveis por quaisquer consequências ruins de dizer a verdade. Suponha como sendo o resultado do nosso dizer a verdade que o assassino encontre a vítima e a mate. Kant parece assumir que não seríamos culpados, mas podemos escapar tão facilmente da responsabilidade, afinal, nós ajudamos o assassino. Então, esse argumento não é convincente. Portanto, Kant falhou em provar que mentir é sempre errado. O caso da pergunta do assassino mostra a situação difícil que Kant escolheu para tratar, ao passo que Kant acredita que qualquer mentira é uma obliteração da própria dignidade como ser humano. O senso comum diz que há algumas mentiras que não causam dano. De fato, nós temos um monte para elas. Mentiras inocentes, né? Nós temos um nome para elas. Mentiras inocentes. São mentiras inocentes aceitáveis ou mesmo requeridas quando elas são usadas para salvar alguém. Isso aponta para a dificuldade maior da crença em regras absolutas. Não deveriam a regra ser respeitada quando
segui-la poderia ser desastroso. E aí a gente vai para a parte de conflito de regras. Mas eu acho que coloca bem aqui, né? Esse ponto. Né? Porque, ainda assim, se eu falo a verdade, se a gente fala a verdade no caso do assassino, né? As consequências poderiam ser ruins, a gente deveria, sim, responder pelas consequências. Entendeu? O cara vai lá, mata o outro e ele vai responder pelas consequências. Ah, beleza. Eu não vou carregar a culpa de que eu menti. Massa. Mas tu vai carregar a culpa de ter ajudado um assassino. Então, esse é um problema, né? É um problema gigante dentro da filosofia moral, certo? Porque as regras elas vão entrar em conflito. Na medida em que? Na medida que a gente talvez não possa dizer que essas regras são absolutas, que elas são universais. E aí, gente, o que é que vocês acham? Vitor? É, ainda sobre essa questão da consequência, né, do que pode acontecer, o que você deve fazer ou não, né, que você tem que falar a verdade independentemente, o que acontece? E eu vejo assim que existe é, é, as consequências que são intuitivas, ou seja, elas dependem do acaso, né? Vamos supor, é, não se sabe se a pessoa vai ter ido embora da casa depois que entrou, né? Nesse caso do assassino, ou se ela tá lá ainda. Então, se você mentir ou se você falar a verdade, você não sabe se a pessoa tá lá. Então, você não sabe, é intuitiva. Exato. Se você mentir achando que ele não tá, que ele tá na sua casa e ele fugiu, o assassino encontrou ele, você se deu mal. Se você falar, é verdade, e ele, te, e ele tiver fugido, você pode morrer por causa que você mentiu pro assassino, certo? Mas a questão é que existem consequências que são, como eu posso dizer, elas são concretas. Vamos supor aqui, ó, e a pessoa que o assassino está procurando, ela está de trás da porta, você está falando com o assassino aqui e você está vendo a pessoa ali. Então, e aí? Essa consequência, ela é concreta. Eu sei que se eu falar que ele está aqui, ele vai entrar e vai matar. Então, tipo assim, eu não tenho esse achismo que o Kant colocou que às vezes você não sabe o que pode acontecer, né? Esse ponto é interessante. É complicado, sim, entendeu? Porque imagina, a pessoa atrás da porta e tu falando com o assassino aqui, com a porta, né, aqui, e não, não vi não, não entrou aqui, ou, né, não entrou, tá aqui atrás da porta, ó, não, não, não seria algo, entendeu? Sei lá, é complicado. E aí depois ele dizer, né, que esse é o ponto dele. Ah, mas você não vai ter, né, você não vai se sentir culpado pela consequência da ação, porque você agiu conforme a regra que é universal. Jefferson. Me parece mais algo dogmático, né? Então, que você tem que acreditar que é uma lei universal, que é obrigatório, que você não deve seguir, do que algo que você pode questionar até qual é o limite dessa regra dita como universal. Isso. É. Foi muito bem você colocar exatamente a palavra dogma, né? Porque Kant ele acha que ele foi desperto do dogmatismo filosófico, né? Mas ele muitas vezes ele é dogmático filosoficamente, porque a pretensão dele, certo, é uma pretensão quase que platônica ou neoplatônica, certo? Se Platão ele fala que as ideias, né, elas são atemporais, universais, perfeitas e únicas, Kant está procurando algo aqui que seja universal e necessário, né? Uhum. Então, é aquela coisa, quando ele está falando de imperativo categórico, ele está dizendo que é universal e necessário, de tal forma que é válido para todos, para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer contexto, certo? E que tem que ser dessa forma e não pode ser de nenhuma outra, certo? Então, Kant, ele traz uma solução polêmica
bastante polêmica para a pergunta se existem regras morais absolutas. Certo? Porque a estrutura da teoria dele é uma estrutura extremamente metafísica. Certo? E por conceber exatamente essas coisas, né? Essa estrutura metafísica, ele vai contra os fatos da realidade. É muito contrafactual você pensar da forma kantiana. Só confirmando aqui, Kant era cristão, não era? Pietista, sim. Ele era protestante, no caso. Porque me veio muito à mente uma passagem em que uma pessoa falou para Jesus que ele era bom. E Jesus, ele não fala, sim, eu sou bom. E na fé cristã, Jesus é a verdade, né? Ele fala, por que me chamas de bom, se bom é só Deus? Então, como se não fosse tão prudente naquele momento, ele dizer que ele era bom, sim. Foi um questionamento que me veio à mente. Não, assim, a gente vai estudar mais um pouquinho de Kant e várias relações com a Bíblia vão ser estabelecidas, entendeu? Tem gente que lê Kant e cita o Evangelho, pô, logo após, entendeu? E porque está muitas vezes relacionado, certo? Sim, sim. Só que no caso que eu comentei, é como se fosse contrário para mim. A visão kantiana, muitas das vezes pautada por ele ser cristão, não ser tão parecido com o que Cristo fez. Porque Cristo não pegou e falou que ele era bom seguindo essa ideia de verdade, né? Ele questionou com medo dessa perspectiva de achar que ele era bom, poderia fazer algum mal, não seria prudente ele dizer que ele era bom. Sim, sim. O ponto todo aqui, no caso de Kant, é que você tem que agir conforme a regra, de forma até desinteressada. Né? Que talvez o Cristo não colocaria isso, uma vez que você, né, a regra para ele é amar, né, ao outro como você ama a si mesmo. Né? Mas o ponto, o Kant em si, muita gente diz que ele está sendo cristão, né, que ele está sendo, né, religioso, sem as características da religião. Né? É como se fosse uma ética laica, porque ele está centrado aqui na razão e não em Deus. Né? Então, se você é um sujeito racional, vai agir de tal forma, mas, ao mesmo tempo, o que a razão estabelece como correto é o mesmo que a religião cristã estabelece como sendo correto. Vitor? Ainda sobre esse ponto aí que Jesus falou sobre ser bom, né? Eu acho que a gente cai numa coisa muito importante e que dá para colocar também no caso do assassino, né? É que bondade, muitas das vezes, acontece que justiça, muitas das vezes, ela não se enquadra no senso de bondade que várias pessoas têm. Então, tipo assim, às vezes Cristo ele não falou que era bom, porque o que que acontece? Porque tem uma passagem também que, várias passagens, né? Que Jesus, ele foi justo e de forma não passiva. Justo de maneira, como diz assim, bem imperativa. Então, o que acontece? E até mesmo nesse caso aí do assassino, né? E às vezes seria uma bondade não entregar a pessoa. Mas e se fosse uma pessoa ruim? Será que seria justo? E aí, justiça, bondade é interessante. Complicado. Complicado. Né? No último encontro, a gente teve o Heidson, que estava falando a diferença entre justiça e vingança, né? Eu não sei dizer se, né, se a gente estaria sendo justo se entrega um cara aí para vingança, né? Mas é complicado esse ponto aí, né? Ah, mas se for uma pessoa ruim, né? Será que a gente tem o direito de matar essa pessoa? De condenar ela à morte? Isso o Kant não colocou, né? Ele não colocou essas questões mais. Mas para ele, tipo, não teria a pena de morte, entendeu? A gente não poderia pensar a pena de morte. O que é que tu acha, Vitor? O que é, fica a se pensar, porque o que acontece? E às vezes o assassino, ele é um policial que está agora sendo um justiceiro e está atrás de pessoas que. Um serial killer, né?
E aí, eu acho que seria justo entregar a pessoa. Só que também, dentro de mim, e ainda que eu sei que é justo, né? E é bom ir lá no profundo, né? Na religião lá. É porque aí, ó, já tem um conflito. Porque o justo diante de um cidadão é colaborar com é, é para o bem comum, né? Só que dentro também do mesmo indivíduo e a bondade, ela é ter misericórdia. Então, entra o juízo, né? Então é bem polêmico. Extremamente, extremamente. Vamos dar uma olhada aqui nessa parte de conflito de regras, certo? E conforme a gente vai avançando, eu acredito que a gente vai retomando esses pontos, certo? Do nosso debate, sobre a questão se a gente pode ou não, né, entregar ali a alguém, né? Conflito de regras. Suponha que se sustente ser absolutamente errado fazer X em qualquer circunstância e também que seja errado fazer Y em qualquer circunstância. Então, como ficaria o caso no qual uma pessoa tivesse que escolher entre fazer X e fazer Y? Essa espécie de conflito parece mostrar que regras morais não podem ser absolutas. Há algum modo pelo qual possamos enfrentar essa objeção? O modo é negar que tais conflitos realmente ocorram. Peter Goethe tomou este ponto de vista apelando à providência divina. Nós podemos descrever casos fictícios nos quais não há maneira de evitar a violação uma regra, de uma das regras absolutas, mas Deus não irá permitir que tais circunstâncias aconteçam. Goethe, sei lá, escreve: se Deus é racional, ele não comanda o impossível. Se Deus governa todos os eventos pela sua providência, ele pode ver que não ocorre as circunstâncias nas quais um homem tem, sem culpa, que enfrentar uma escolha entre atos proibidos. Naturalmente, tais circunstâncias são descritíveis de forma consistente, mas a providência divina pode assegurar que elas de fato não ocorrem. Ao contrário do que frequentemente dizem os que não acreditam, a crença na existência de Deus faz uma diferença em relação ao que se espera que aconteça. Nossa. Tais casos realmente ocorrem? Não há dúvidas de que regras morais importantes algumas vezes colidem. Durante a Segunda Guerra Mundial, pescadores holandeses levavam para a Inglaterra clandestinamente em seus barcos judeus refugiados. Algumas vezes eles eram parados por patrulhas nazistas. O capitão nazista poderia chamar e perguntar ao capitão holandês para onde ele estava indo, quem estava a bordo e assim por diante. Os pescadores poderiam mentir e ter permissão para passar. Claramente, os pescadores tinham somente duas opções: ou eles mentiam, ou eles deixavam todo mundo em seus barcos serem mortos. Não havia uma terceira alternativa disponível. Eles não podiam, por exemplo, permanecer em silêncio ou fugir dos nazistas. Assim, Goethe parece ter sido ingênuo. Dilemas terríveis ocorrem no mundo real. Se tais dilemas ocorrem, isso não desautoriza a existência de regras morais absolutas. Suponha, por exemplo, que as duas regras seguintes sejam tomadas de forma absoluta. É errado mentir e é errado facilitar o assassinato de pessoas inocentes. Os pescadores holandeses teriam que fazer uma dessas duas coisas. Portanto, o ponto de vista moral que proíbe de forma absoluta ambas é incoerente. Esse tipo de argumento é impressionante, mas é também limitado. Ele se aplica apenas a pares de regras morais absolutas. Duas regras precisam criar o conflito. O argumento não impede alguém de acreditar que há somente uma regra absoluta, o que, de algum modo, todo mundo acredita. Faça o que é certo. É um princípio moral no qual todos nós acreditamos e que não admite exceções. Nós sempre devemos fazer o que é certo. Porém, essa regra é tão formal que ela é trivial. Acreditamos nela porque, na verdade, ela realmente não diz nada.
não é o tipo de regra moral absoluta que Kant, Goethe e Scombe queriam sustentar. O insight de Kant. Bem, antes da gente prosseguir, a gente tem aqui, né, o argumento que a gente bem colocou, que é a questão de que, olha, no mundo real, velho, na vida real, o cara mentiria e acabou-se. Entendeu? Os pescadores holandeses chegavam ali e mentiam na cara de pau mesmo para o nazista. Caso contrário, ia matar, né, milhares de, sei lá, centenas de judeus que estavam ali no navio deles, né, que estavam no barco deles. Ou fazia isso, ou deixariam as pessoas morrerem, certo? Ah, mentir é errado, certo? E facilitar o assassinato de inocentes também é errado. É um conflito de regras, né? E aí é que tá. Entre um e o outro, você simplesmente vai dizer não. Né? Você não pode dizer para Kant, não, Kant, a gente tem que falar a verdade. Não tem como. Né? Mas aí o Kant ele vai ter um insight, gente. Vamos dar uma olhada nesse site aqui do Kant, né? Poucos filósofos contemporâneos defenderiam o imperativo categórico de Kant. Mesmo assim, poderia ser errado repudiá-lo tão rapidamente, como Alexandre McTighe observa. Para muitos que nunca ouviram falar de filosofia, para não citar Kant, a moralidade é, grosso modo, o que Kant disse que ela era, isto é, um sistema de regras que deve seguir pelo senso do dever. Há alguma ideia básica subjacente ao imperativo categórico que nós podemos aceitar, mesmo que não acreditemos em regras morais absolutas? Eu penso que há. Relembre que Kant viu o imperativo categórico como vinculante para os agentes racionais, simplesmente porque eles são racionais. Em outras palavras, uma pessoa que rejeitasse esse princípio seria culpada não somente de ser imoral, mas também de ser irracional. Esta é uma ideia que compele. Mas o que isso significa exatamente? Em que sentido seria irracional rejeitar um imperativo categórico? Note que um julgamento moral tem que ser construído segundo boas razões. Se é verdade que você deve ou não deve fazer tal e tal coisa, então tem que haver uma razão pela qual você deve ou não deve fazer isso. Por exemplo, você pode pensar que não deve atear fogo em florestas, porque a propriedade poderia ser destruída e pessoas poderiam morrer. A guinada de Kant é apontar que se você aceita quaisquer considerações como razões em um caso, você tem que também aceitá-las em outros casos. Se houver um outro caso em que a propriedade poderia ser destruída e pessoas morrerem, você teria que aceitar isso como uma razão também nesse caso. Não é bom dizer que você aceita razões algumas vezes, mas sempre, ou que outras pessoas têm que respeitá-las, mas não você. Razões morais, se elas forem de alguma forma válidas, são vinculantes para todas as pessoas, sempre. Esta é uma exigência de consistência, e Kant estava correto em pensar que nenhuma pessoa racional poderia negá-la. Isso pode ter algumas implicações importantes. Ela implica que uma pessoa não pode se olhar como especial do ponto de vista moral. Ela não pode pensar de forma consistente que pode agir de modos que são proibidos para os outros, ou que os seus interesses são mais importantes do que os interesses das outras pessoas. Como observou o comentador, eu não posso dizer que está tudo bem em eu tomar a sua cerveja e reclamar quando você bebe a minha. Além disso, implica que há restrições racionais sobre o que podemos fazer. Podemos querer fazer alguma coisa, por exemplo, tomar a cerveja de uma outra pessoa, mas também que reconhecer que não podemos consistentemente fazer isso porque não podemos, ao mesmo tempo, aceitar a implicação de que ela pode tomar a nossa cerveja. Se Kant não foi o primeiro a reconhecer isso, ele foi o primeiro a fazer disso a pedra angular de um sistema elaborado e completo da moral.
Mas Kant deu um passo além e disse que a consistência requer regras que não tenham exceções. Nós podemos ver como este insight o empurrou nessa direção. Porém, o passo adicional não era necessário e causou problemas para a sua teoria. Regras, mesmo dentro do Regras, mesmo dentro da arquitetônica kantiana, não necessitam ser absolutas. Tudo que a ideia kantiana requer é que, quando nós violamos uma regra, façamos isso por uma razão que seria possível de ser aceita por todos. No caso da pergunta do assassino, isso significa que podemos violar a regra de não mentir somente se pudermos querer que todo mundo possa mentir nas mesmas circunstâncias. A maioria de nós iria prontamente concordar com isso. Olha ele resolvendo o problema, né? O presidente Truman poderia também dizer que qualquer um em sua posição estaria justificado em lançar a bomba. Assim, mesmo que Truman estivesse errado, o argumento de Kant não prova isso. Poderia dizer que lançar a bomba foi errado porque Truman tinha opções melhores. Talvez ele devesse ter mostrado aos japoneses o poder da bomba lançando em uma área despovoada. Negociações poderiam ter sido bem-sucedidas, né? Ou, quem sabe, os aliados poderiam ter simplesmente declarado vitória naquela altura da guerra, mesmo sem uma rendição japonesa. Porém, dizer coisas como esta é muito diferente de dizer aquilo que Truman, né, fez, violou, né, do que Truman fez, violou uma regra absoluta. E aí, gente, aqui a gente já vai para o capítulo 10, tá? Kant e o respeito pelas pessoas. Mas essa parte aqui, ó, ela resolve a coisa, né? Regras mesmo dentro da arquitetônica kantiana não necessitam ser absolutas. Tudo que a ideia kantiana requer é que, quando nós violamos uma regra, façamos isso por uma razão que seria passível de ser aceitada por todos, né? No caso da pergunta do assassino, isso significa que podemos violar a regra de não mentir somente se pudermos querer que todo mundo possa mentir nas mesmas circunstâncias. A maioria de nós iria prontamente concordar com isso. Não é, gente? Não é isso. Sim. Né? E não parece estar de acordo, não parece ser universalizável isso. A Uhum. argumentação do que ele colocou lá. Não, olha, eu não posso, né, me colocar como mais importante do que todo mundo, que meus interesses, né, que minha condição moral é mais elevada do que a condição moral de Jefferson e de Vitor. Não tem isso, né? Não tem isso. Pensar dessa forma é como se você fosse sobre-humano e você não é. Entendeu? Então, o que é válido moralmente para mim vai ser válido moralmente também para Jefferson e para Vitor. Uma vez que todo mundo aqui seria o quê? Agente racional. Dá para entender? Então, a regra em si, ela pode ser violada. Mas em circunstâncias que todo mundo violaria essa regra. Todo mundo que visse uma pessoa e tivesse a possibilidade, obviamente, né, de esconder ou roubar uma arma. Ah, vou pegar a arma para matar fulano. O cara tá ali enfurecido e vai lá pegar a arma. E tu sabe onde tá a arma e tu esconde. Roubou a arma do cara. Todo mundo deveria fazer isso. Ah, mas roubar é errado. Mas nessas circunstâncias, não. Porque você está preservando uma vida. Você está impedindo que consequências horríveis venham a acontecer. E aí, o que é que vocês acham? Kant resolve? Ele é gênio? Esse site é genial ou não? Ele, o que ele fez? Ele criou essa problemática do assassino, só que no final ele fala assim, não, é o seguinte, tudo bem então, vocês podem mentir para salvar alguém, porque todo mundo fazeria isso no lugar de vocês, né? Então ele criou o problema, só que lá no final ele foi e deu a resposta, não, falou, tudo bem, vocês podem mentir, porque todo mundo fazeria isso.
Ele é demais, né? Mas assim, todo grande filósofo, eu vou dizer uma coisa para vocês, esses caras não são besta não, velho. Todo grande filósofo, ele é muito sagaz, ele é muito esperto, tá ligado? Ele é o tipo de cara que você se surpreende pelo grau de genialidade que ele tem. Então, ele tá pensando, sei lá, em 5 passos à frente, 10 passos à frente da gente. Certo? Óbvio que ele estava ligado nisso. É óbvio que ele estava ligado, né? É tipo assim, tipo, na hora que eu li o texto, eu fiquei assim, mas não é possível que ele. Será que ele é tão assim, ignorante em não querer quebrar essas regras nessa questão, nesse ponto, e no final, agora também, na hora que nós terminou aqui, essa conclusão que é muito. É incrível. É, Kant é um desses, tá? Dos grandes pensadores, né? Eu falava nos grupos de estudo que eu dizia que quando eu estava lendo filósofos como Kant, Hume, Descartes, Aristóteles, Platão, né? Eu falava que é como se eu estivesse lendo os caras mais geniais da humanidade, entendeu? Tipo, as pessoas mais geniais da humanidade estão aqui, né? Então escreveram isso, né? Escreveram isso que a gente está lendo. E eu ficava assim, absolutamente em êxtase mesmo, entendeu? Eu passava horas, dias, né, refletindo sobre o que era colocado por eles. E é prazeroso, velho, é muito prazeroso. Eu posso dizer isso. É prazeroso você revisar, ficar ali revisando, né, o Kant colocou, o que outros pensadores colocaram, né? Seja concordando ou discordando deles. Essa visão mais universal dos valores morais, ela surge lá até com Sócrates, né? Sócrates queria ter uma definição mais objetiva do que era justiça, entre outras coisas. Isso. Só que tem uma grande distinção, certo? Sócrates, Platão, Aristóteles, eles estão em uma ética que a gente vai chamar de ética das virtudes, arete, né? Uhum, Você já ouviu falar da palavra arete em grego, né? uhum, E que, para eles, né, a via para a gente chegar à felicidade, à vida boa, né, a eudaimonia, para Aristóteles, é a virtude, né? Uma vida ou uma vida virtuosa é que vai levar a gente à felicidade, à realização, né? E para Sócrates, né, especificamente para Sócrates, ele diz que o problema da moralidade é um problema basicamente de conhecimento. A partir do momento que eu sei o que é o bom, eu sei o que é o correto, eu jamais vou escolher outra coisa do que agir em conformidade com o que é bom, o que é correto, né? Para Sócrates é isso. Eu, enquanto um sujeito racional, eu jamais vou decidir, né, agir de outra forma que não seja uma forma virtuosa, que não seja uma forma boa. Se eu sei o que é bom. Então, para ele, todo problema como isso é uma crítica que se faz muito à ética socrática, é como se o problema da moral fosse um problema não da moralidade, mas sim um problema da epistemologia, da uhum. gente conhecer o que é bom, né? E aí começa todos os problemas que Sócrates vai ter que enfrentar, né? E depois Platão enfrenta, já fazendo um outro tipo de filosofia moral. Mas é aquilo, né? Tem até uma definição que é bastante interessante de filosofia que vai levar isso daí, né? Porque é como se, tipo, se filosofia é uma muda a sabedoria, né? A gente quer a sabedoria para saber o que é correto, né? E viver, né? E a partir do que é correto, viver e ter escolhas corretas para levar uma vida boa, uma vida feliz, digna e etc. Certo? Então, filosofia estaria diretamente atrelada à ação. Estaria diretamente, né, relacionado, né, o uso do saber para viver de forma digna, correta, né, e feliz. Entendeu? Mas muitas das vezes esse conhecimento intelectual não necessariamente leva a uma vida de ação, né? É uma questão Essa, de diploma e etc.
Não estou falando no sentido geral, mas enfim. Não, mas está correto. Muitas vezes esse saber, essa sabedoria, ela não é levada para agir corretamente, entendeu? Ela não é levada para viver uma vida feliz, uma vida com dignidade. Ela é utilizada de forma instrumental para conseguir um diploma, para conseguir um bom emprego, para conseguir dinheiro, entendeu? Por quê? Porque quem sabe, quem tem o conhecimento, muitas vezes vai fazer isso, né? E aí, Vitor, pode falar. Ainda sobre esse negócio que assim, é que não é posto em prática, é uma frase que eu inventei aqui agora. Porque, filosofia, todo mundo gosta de ouvir uma frase, todo mundo gosta de ouvir uma máxima, só que ninguém paga nada por isso, né? E é mais consumido do que a matemática. A matemática, ninguém gosta, só que paga bem, entendeu? Então, é interessante pensar nisso, né? Ninguém consome, por mais que consuma matemática, mas você não acorda de manhã e fala assim, eu vou ler uma equação ali de Bhaskara, uma função. Você vai ler uma frase de Sócrates, só que se não recebe, se não paga nada para isso, né? Para Sócrates está. Ele diria que a galera que faz do conhecimento mercadoria é um sofista. Né? Quem vende o seu conhecimento é um sofista. Agora, sim, Sócrates era um cara que tinha posses, tá? Ele não era pobrezinho. Né? Ele era um cidadão ateniense. Cidadãos de Atenas, né? Não era gente, não era comerciante, não era gente que não tinha propriedade, era gente rica. Né? Então, para ele era muito massa, porque, tipo, eu já estou aqui com meu sustento garantido, né? Eu sei que eu vou ter onde morar, o que vestir, as 3 refeições do dia, né? Tá tudo garantido. Então, para mim, é muito, muito interessante defender essa posição. Mas aí a gente tem que lembrar que no mundo real, e principalmente contemporâneo, tem uma verdade que a gente só. E ela é universal, e a gente só entende ela quando a gente vira adulto. Né? Mesmo que você vire adulto com 30 anos ou com 12 anos de idade, você entende uma coisa, que os boletos vão chegar, meu velho. No final do mês é uma verdade absoluta, certo? Mas Erison, meu cachorro morreu. Os boletos vão chegar. Erison, minha namorada acabou comigo, né? Me deixou por outro cara. Os boletos vão chegar, velho. Entendeu? É uma verdade absoluta. Final do mês, né? Os boletos estão aí e vão chegar. É uma verdade dos nossos tempos, velho. A gente pode ter dúvidas sobre qual o sentido da vida, qual o nosso propósito, mas os boletos vão chegar, é um fato. Exatamente. Erison, eu não gosto de matemática, os boletos vão chegar. Entendeu? Vitor. Então é isso, né? Aí você fala assim, não, eu só sei que nada sei, e já era, não vai pagar o boleto. Exato. Exato. Mas uma vida sem reflexão é uma vida que não vale, né, ser vivida, como diria Sócrates. Beleza. Os boletos vão chegar, cara. Vamos refletir sobre os boletos que estão chegando. Entendeu? É por isso que você quer que você faça. Eu dou aula de filosofia. Vou pagar o boleto. Como? Dando aula de filosofia. É a filosofia dos boletos. Oi? A filosofia dos boletos. Exato. Tem que pagar os boletos, velho. Tem que pagar. É massa, eu adoro, sinto muito prazer, entendeu? É muito prazeroso para mim a gente pegar um problema aqui, ficar refletindo, ler, debater, etc. Mas os boletos vão chegar. Aí você fala assim, ó. E a partir do que os boletos chegaram e eu me sentei, porque de pé não aguentei de ficar. É isso, galera. Eu acho que a gente terminou aqui o capítulo 9, essa discussão. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? O próximo capítulo é o 10, Kant e o respeito pelas pessoas. Eu fiquei com uma dúvida, mas talvez não seja nem tanto ao capítulo. Se já tiver no tempo, não necessariamente precisa responder aqui. Mas como que a gente consegue definir de uma forma simples racionalidade? Para Kant, porque aí é que tá.
cada autor vai dar sua definição de racionalidade, certo? Uhum. Razão é a faculdade de fundamentar conceitos, certo? E determinar a vontade. A faculdade de razão teórica, o que ele vai chamar de pura, né, porque é livre da sensibilidade, é a razão, né, teórica que vai estar ali fundamentando nossos conceitos, certo? E a razão prática, ela seria responsável por determinar a nossa vontade, porque estaria ligado diretamente a determinar as nossas ações, certo? Então, para Kant, né, a razão é a faculdade humana de fundamentar conceitos e determinar a vontade no sentido prático. Uma razão teórica e uma razão prática. Ficou Certo? claro. Que interessante. Uhum. Mas se você for para Hume, já muda a noção de racionalidade. Porque ele vai entender que a gente raciocina, e aí razão não é uma faculdade, não é algo, como é que se diz, permanente, mas é um tipo de ação mental, certo? Porque eu tenho outras ações mentais, como lembrar, que está relacionado à memória, imaginar, que está relacionado à imaginação, certo? Entre outros. E aí a razão, ela seria o raciocínio, certo? Eu tenho um raciocínio causal, que seria o raciocínio de olhar as relações de causa e efeito entre os objetos, entender quais são as consequências disso daí, através dessa relação, certo? E eu teria uma razão teórica, que seria a razão matemática, por assim dizer, matemática lógica, que eu faço raciocínios abstratos. Então, eu tenho uma razão abstrata e uma razão causal, que seria a razão prática para Hume. Né? Só lembrando que para Hume, a gente não age de maneira racional, a gente sempre age de maneira emotiva, passional. Porque o que determina a nossa vontade são as nossas paixões, e não a razão. A razão não pode determinar a nossa vontade. Em outras palavras, eu sinto vontade, eu não penso vontade. Talvez razão seja o que eu faço com a minha vontade. Mas aí é que tá. Para Kant, a razão ela é capaz de determinar a tua vontade. Caramba. A razão, a racionalidade, ela vai ser capaz de determinar a tua vontade. Ela vai ser capaz também de te motivar a agir. E para Hume? Para Hume, a razão ela é impotente diante da nossa vontade. Para na verdade, a razão, tudo que ela pode fazer é ser escrava das nossas paixões. Em outras palavras, eu tenho uma paixão, eu tenho um desejo. Eu traço racionalmente as melhores formas, os melhores caminhos de eu realizar esse desejo. Aí, se for assim, nós vivemos pelos nossos desejos, né? Para Hume é isso, certo? O que é que a gente tem? Né? A gente vai ter, sim, racionalidade, a gente vai ter o raciocínio, mas a gente vai ter afeto, paixão, emoção mesmo ali operando, certo? E essas paixões, elas podem ser calmas, violentas, elas podem ser fortes ou fracas, na medida que, como posso dizer, uma paixão forte, ela é operante, ela está sempre ali, certo? E uma paixão violenta, ela pode vir, certo? E te desestabilizar momentaneamente. Mas ela logo passa, porque ela é violenta e fraca. Uma paixão forte, não. Ela está sempre ali, certo? Então, sei lá, a minha paixão pela filosofia é uma paixão extremamente forte. Em alguns momentos até mesmo violenta, né? Porque é quando você está ali refletindo, e deixa de fazer as coisas porque está refletindo, deixa de, eu quero ler mais, eu quero, né, debater mais, e aí vai, né? Então, o Hume ele vai dizer que não existe um conflito, né, entre razão e paixão, porque a razão ela é escrava das paixões. Ela só pode servir às paixões, ela é uma serva, certo? Na medida em que ela arruma os melhores meios para a realização das paixões. E assim, nesse caso, ele tá certo até certo ponto, e Kant também tá certo até certo ponto. Aí, por isso que é legal discutir isso.
Esse é o problema, porque parece que ninguém está absolutamente certo e ninguém está absolutamente errado. E a gente fica aqui, né, querendo pegar o que está certo de cada um, entender onde cada um está ali corretamente, né, se colocando. Mas também não pode ser algo meio que subjetivo. Uma pessoa, devido à forma como ela tem a vida dela, pode escolher uma visão mais de Hume ou de Kant. Sim, também. É porque, assim, no fundo, você pode aceitar um ou até negar os dois. Aceitar um ou outro ou negar tanto Hume quanto Kant, certo? Só que a filosofia quer saber quais são os argumentos que te levaram a, né, aceitar um e rejeitar o outro, né, ou, né, aceitar parcialmente cada um. Né? O que você está fazendo aí? Porque você está aceitando um pouco de Hume, um pouco de Kant, porque você está, né, rejeitando Kant e aceitando Hume, ou, né, rejeitando Hume e aceitando Kant. Quais são os motivos? Quais são os argumentos que te levam a isso? Entendeu? E aí, quando você começa a justificar essa posição, você começa a fazer filosofia. Entendi. Entendeu? Interessante. É extremamente. E assim, é difícil. Porque quando você vai elaborando, aí você. Eita! Né? Como se você estivesse tentando costurar um tecido no outro e você vê os buracos na costura. Entendeu? Sim, sim. É muito, muito interessante isso. É isso, galera. Posso encerrar a gravação? Eu respondi tua questão sobre a racionalidade, Jefferson. Respondeu. Respondeu muito bem respondido. Ok. Vou encerrar a gravação aqui. Valeu, galera. Venham para os encontros, esperando vocês. Como você viu, o debate é sempre fluente aqui, né? E recorrente, tá? Muito obrigado.